Boa noite, pessoal. 8h05. Sou Luiz, médico intensivista, faço parte da equipe lá do Hospital Dr. Célio de Castro. Hoje mais uma aula da nossa residência de medicina intensiva, residência médica, e a aula de hoje quem vai apresentar é a nossa doutora Cerise, professora lá dos meninos também, preceptora da residência. O tema é um tema bastante controverso no sentido de conhecimento de tratamento, né? A maioria de nós não conhece, não sabe lidar com paciente com cirrose descompensada lá dentro do CTI. A gente vê isso todos os dias praticamente. Hoje a Cerizinha vai tentar enfiar na nossa cabeça como é que tem que fazer. Vamos lá, Cerizinha, a palavra é sua. Eu peço a todos que deixem as câmeras abertas, por favor, e os áudios fechados na medida do possível. E as dúvidas podem ser lançadas no chat e, ao final, a gente abre uns 15 minutos para a gente trocar experiência. Obrigado, Cerizinha, pela sua presença e pela iniciativa da aula aí. Vamos lá, boa noite, turma, boa aula. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, o Luiz já me apresentou, né? Eu sou Cerise Coutinho, médica intensivista, horizontal do CTI do Hospital Metropolitano, Célio de Castro, sob a chefia aí do Luiz, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo da cirrose descompensada no paciente crítico. Cirrose, na verdade, é um diagnóstico histopatológico, né? É a progressão final da fibrose, que originou numa injúria hepática progressiva e constante. Então, o estágio final é a cirrose, esse grau de fibrose é medido em 4 níveis, né? Do 0 ao 4, sendo que a fibrose irreversível é a cirrose, tá? E a característica é a transformação dos capilares sinusoidais em septos fibrosos, causando ali os nódulos de regeneração, que são, inclusive, que predispõem, né, a formação do hepatocarcinoma, e com essa formação desses septos fibrosos, há uma interrupção, né, uma dificuldade de progressão do fluxo sanguíneo aí através, né, dos sinusoides, né, do fígado. A gente não consegue, habitualmente, acessar, né, ter esse diagnóstico histopatológico na nossa rotina, isso não é rotina em nenhum lugar, né, só nos centros de referência. Então, a gente acaba tendo, assim, um diagnóstico presuntivo baseado ou no exame de imagem, né, o exame mais comum é o ultrassom, que vai ver alteração da textura do fígado, né, e sinais indiretos, né, de hipertensão portal, ou numa ectoscopia no perioperatório. Muitas vezes, às vezes a cirurgia abre, faz uma laparotomia e se depara ali com o fígado cirrótico, que às vezes o próprio paciente não tinha conhecimento. E correlação clínico-radiológica, né, com o exame de imagem e a clínica que o paciente vai se apresentar, né. Existem alguns marcadores séricos, né, de fibrose, e a elastografia, que também não é nossa rotina de diagnóstico, tá. É uma doença, então, com impacto, né, social muito grande, tá. Ela acomete, em grande sua maioria, homens jovens, e tem um impacto na mortalidade também muito alto, né. Esse dado aqui é recente, tá, da OMS, que foi publicado aí na revista clínica, né, de doenças hepáticas, né, agora em junho desse ano, e mostrando aí a progressão, né, o número de mortes aí por ano, né, em ascensão, inclusive, o último dado é de 2017 que eles compilaram, com uma morte anual aí batendo quase 1.400.000 óbitos por cirrose, tá? Sendo aqui que essa laranja aqui, a etiologia alcoólica, é bem significativa, né? E as etiologias virais, principalmente nos países desenvolvidos. Então, as causas mais comuns das etiologias virais alcoólicas, a NASH, que é a não gordurosa, a esteatohepatite gordurosa não alcoólica, e as demais causas autoimunes, né, e vasculares, né, body Chiari, autoimune, medicamentosa, que vão corresponder aí por menos de 20% das causas, tá? A 11ª, perdão, causa de mortalidade no mundo, esse dado é da OMS, tá? 15ª causa de morbidade, também no mundo.
em 2017 correspondeu para 1.320.000 mortes, tá? E 2/3 dos homens em idade né, produtiva. Esse gráfico também que eu tirei aqui, que eu tenho todas as referências depois, os artigos posso enviar depois, é interessante que você vê aqui a mortalidade, né, a sobrevida, depois que o paciente interna no CTI, tá? Então, essa aqui é a mediana, é uma meta-análise, a mediana, esse traçado aqui mais em negrito, né, mostrando aqui que depois da internação no CTI, como é o declínio da sobrevida, chegando aqui na mediana de 25% desses pacientes só sobrevivem em 6 meses depois de uma internação por descompensação no CTI. E esse dado aqui é semelhante ao que eu já coloquei aqui, né, mostrando as causas de mortalidade aí mais comuns, sendo as hepatites virais, a alcoólica e depois a não alcoólica, as demais somando aí numa porcentagem bem pequena, tá? A nossa realidade é de uma prevalência de hepatite alcoólica, tá? O nosso serviço, ele é um serviço, como a gente já falou, ele não tem um viés de seleção. Então, assim, os pacientes que precisam, né, de internação no CTI por cirrose descompensada, que, né, são cadastrados na central de leitos e que tem a vaga, né, a gente dispõe essa vaga, né, tem disponível essa vaga no nosso CTI, eles vão vir para a gente. Então, isso, a gente tem uma casuística, né, muito alta, né, uma rotina muito comum a gente ver esses pacientes nas nossas unidades, e eu digo porque a gente tem muito, porque em alguns lugares, em muitos hospitais, escolhem não receber esse tipo de paciente, a gente sabe disso, os hospitais, os CTIs, que escolhem os pacientes, porque são pacientes que têm um esforço humano, técnico, e de financeiro muito alto, e, a despeito disso tudo, evoluem com uma taxa de mortalidade elevada, né? Passam por internação prolongada, né? Cursos prolongados de antibióticos. Então, é um paciente que é bem dispendioso, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de esforço mesmo, de equipe, e, né, infelizmente, a grande maioria deles acaba aí, evoluindo aí para óbito, corroborando com essa taxa alta de mortalidade mundial, tá? Então, a apresentação clínica, né, do paciente, ela vai acontecer na cirrose, a gente tem que fazer o paralelo da cirrose compensada e descompensada. Tem muitos pacientes que são cirróticos, compensados, eles têm, na verdade, uma sobrevida de 12 anos, assintomático, até com uma qualidade de vida até razoável, até que ele tem um evento de descompensação. E esse evento de descompensação é uma evolução da falência hepática com aumento da hipertensão portal, tá? A hipertensão portal é leve de 5 a 10, elevada acima de 10 milímetros de Hg, e a hipertensão portal, nesse fluxograma aqui, ele consegue mostrar direitinho qual que é essa patogenia, né, da descompensação da cirrose. Então, eu tenho cirrose, né, com hipertensão porta, a hipertensão porta, né, com aumento da pressão dos capilares sinusoidais, ela gera uma resposta inflamatória muito importante, causando uma vasodilatação não só esplânica, mas geral. Então, é visto mesmo fenestrações, né, aumentadas nos vasos periféricos. Com isso, eu tenho uma hipovolemia relativa, né, dentro do vaso eu não tenho tanto volume, né, e aí eu vou ativar, né, meu sistema de renina, angiotensina, aldosterona, com aumento da retenção de sódio e aumento, né, da reabsorção de água pelo rim, fazendo uma vasoconstrição renal. Então, o que a gente vê é um aumento, né, do volume periférico desses pacientes com uma hipovolemia ali relativa intravascular. E esse quadro, ele se caracteriza por conta ele se caracteriza por uma hiperdinamia ali frequente. Então, um paciente que está inflamado, né, em tempo ali integral,
com coração hiperdinâmico, vasodilatado, e essa vasodilatação, não só na periferia esplânica e mesentérica, ela predispõe, obviamente, à translocação bacteriana, que aí vai gerar um ciclo vicioso. As próprias, né, a própria translocação bacteriana libera mediadores inflamatórios, e aí vai, sobrepõe ainda uma vasodilatação exacerbada ao que já estava instalado. Tá? Então, é um quadro que, a partir desse momento que ele tem esse trigger da descompensação, ele entra num ciclo vicioso aí, causando, né, as apresentações clínicas mais comuns, é um fenótipo clínico, né, o paciente com ascite, edema periférico, icterícia, né, circulação colateral, atualmente são bem desnutridos, é uma síndrome consumptiva, né, além disso, sobrepondo aí a desnutrição relacionada ao alcoolismo, e as complicações mais comuns, né, são a síndrome hepatorrenal, a síndrome hepatopulmonar, a cardiomiopatia cirrótica, síndrome adrenal e a encefalopatia. Sabendo que a encefalopatia e a ascite, todas essas complicações, elas aumentam sobremaneira aí a taxa de mortalidade desses pacientes, tá? Então, tem uma classificação prognóstica mais conhecida é a de Child-Pugh, né? Ela, na verdade, foi criada para prognosticar a mortalidade dos pacientes cirúrgicos, tá? E aí ela leva em consideração a bilirrubina, a albumina, o RNI, todo mundo conhece, né? A ascite e a encefalopatia. Quais são os problemas dessa classificação prognóstica? Porque ela tem, primeiro, critérios subjetivos, né? Ascite, nenhuma, leve, moderada, encefalopatia, apesar de ter a classificação padrão, mas ela é subjetiva, tá, né, nessa avaliação, e ela coloca muitos pacientes, como ela só tem aqui 3 pontuações, ela coloca pacientes, por exemplo, você imagina um paciente tem uma bilirrubina de 10, ele está no mesmo patamar de uma bilirrubina de 3, por essa classificação. Então, e a gente sabe muito bem que é um critério prognóstico de prognóstico ruim, né, uma caracteriza uma disfunção hepática progressiva, e por esse motivo ela entrou um pouco em desuso, principalmente na situação de descompensação, tá? Ela ainda era usada para colocar pacientes, inclusive na fila de transplante, caiu em desuso por conta disso, assim, colocava muitos pacientes com diferentes prognósticos, né, numa mesma classificação, tá? Mas a gente ainda usa de forma rotineira. A classificação de MELD também, ela foi feita para avaliar inicialmente, né, o prognosticar os pacientes que foram submetidos ao TIPS, né, e prognosticar 3 meses, a mortalidade em 3 meses pós a cirurgia de TIPS, e aí ela acabou sendo extrapolada para avaliar aí essa classificação prognóstica global do paciente cirrótico, e a que é usada hoje para alocar o paciente na fila de transplante, tá? Ela também tem seus problemas, ela não acessa 2 critérios de pior prognóstico, né, que claramente são fatores isolados de prognóstico ruim, que é a ascite e que é a hiponatremia, por isso foi criado aí o mel de sódio, né, o mel de NA, que uma outra equação, levando em consideração aí a hiponatremia, porque a hiponatremia reflete toda aquela cascata inflamatória que eu mostrei antes, né, reflete um paciente que está vasodilatado, com uma vasoconstrição renal, e já num quadro aí de cascata inflamatória aí, em espiral, tá? Então, é interessante quando a gente admitir um paciente, a gente colocar nessas classificações, acaba que eu sei que no dia a dia isso vai ter pouco impacto para a gente, ali a gente vai tratar o doente, geralmente eles chegam muito graves, né, para a gente, mas é bom a gente ter pelo menos colocar, né, essa classificação no caso dos pacientes, né, que sobreviverem para ter aí que vão ter um segmento aí ambulatorial, ou talvez, né, oportunidades serem alocados aí na fila de transplante, para quem tiver um segmento, saber qual foi aí a classificação que ele se encontrou no momento da descompensação, tá?
Então, vamos lá, na abordagem inicial. O paciente cirrótico chegou para a gente, obviamente, a gente tem que colher uma história clínica, né, né, adequada. A gente sabe que muitas vezes esses pacientes, eles vêm ali da UPA já com intervenções prévias, com uma história, muitas vezes, pouco elucidativa, tá, pouco rica, mas é nossa função ali, como plantonista, como intensivista, tentar reacessar essa história, principalmente para tentar encontrar qual foi o fator de que descompensou esse paciente, tá? Qual que é a etiologia dessa cirrose, o que descompensou, né, se tem algum outro fator ali de confusão, principalmente para as intercorrências, né, uma encefalopatia, teve uso de droga, teve um TCE, tem alguma outra medicação que possa interferir, tem alguma outra doença que possa interferir na evolução desse doente, então, realmente ali, buscar ali uma história clínica ali, com o maior número de informações possíveis que possa ajudar no tratamento desse doente. E a avaliação inicial é o ABCDE, né, gente? Esses pacientes a gente tem que avaliar. Normalmente eles chegam, né, com uma ascite tensa, então vão ter repercussão no padrão respiratório, chegam inflamados, chegam sépticos, chegam desvolêmicos, né, e a avaliação como qualquer paciente crítico aí, passando pelo ABCDE, avaliar o nível de consciência, né, e não postergar uma intubação no paciente ali que está com rebaixamento de sensório com uma ascite, com risco ali de aspiração. Do ponto de vista circulatório, né, os pacientes que chegam chocados, a gente tem que lembrar ali, né, na aula de choque que o Bruno colocou muito importante para a gente, que é esse desbalanço, né, o paciente cirrótico, ele, naturalmente, ele é mais hipotenso vasodilatado, tem ali uma pressão média em torno de 60 e 65, mas ele vai apresentar outros sinais de choque, né, de desbalanço entre oferta e necessidade aí de oxigênio, tá, na periferia. E aí, proceder rapidamente aí com a ressuscitação volêmica, e a revisão laboratorial. Revisão laboratorial é função hepática, ionograma, hemograma, coagulograma, sorologias, se couber, né, se não tiver nenhuma história prévia, o raio-x de tórax para justamente correr atrás de foco de descompensação, principalmente foco infeccioso, e um ultrassom. O ultrassom não é para eu comprovar uma cirrose, que às vezes o paciente já chega com uma cirrose já conhecida, ou clinicamente indubitável, assim, né, um sinal, assim, de cirrose, mas eu tenho que ter um exame de imagem desse doente, porque ele pode ter outros fatores de complicação, né, ele pode ter duas doenças ao mesmo tempo, ele pode ter uma cirrose e uma colangite, por um cálculo, né, de colédoco, ele pode ter um abscesso hepático, ele pode ter uma pielonefrite, ele pode ter, inclusive, uma ascite complicada loculada, né, por conta de múltiplas paracenteses. Então, o que é marcado mesmo na avaliação inicial desse cirrótico é buscar o foco inicial de descompensação. E a gente sabe que a grande maioria do foco, o motivo de descompensação é infeccioso, seguido aí por hemorragia digestiva, tá? Tomografia de crânio, a gente lembrar, né, a gente sempre, o paciente, ele é cirrótico, etilista, chegou confuso, ok, né, é bem possível que seja uma encefalopatia hepática, porém, se a gente tem que levar a pensar assim, é um paciente que tem um risco maior de sangramento, principalmente intracraniano, muitas vezes, né, são etilistas, tem TCE, caem, né, tem traumas, e vem com uma história muito deturpada. Então, nos pacientes que têm um rebaixamento marcado, assim, de nível de consciência, assim, a ponto, né, de precisar ser entubado, ou que teve uma redução abrupta desse nível de consciência, ou que tem crise convulsiva, ou que tem déficit focal, a gente tem que fazer um exame de imagem, uma tomografia, tá? E cultura, se suspeita infecciosa, claro, e paracentese, tá? A paracentese faz parte da avaliação inicial de todo paciente cirrótico que chega para a gente. Então, se ele tem uma ascite grau 2 ou 3, né, lembrando que a ascite grau 1 é só vista no ultrassom, mas se tem uma ascite visível ali, a gente tem que fazer uma paracentese, porque é o foco, né, mais comum de infecção, é a peritonite bacteriana espontânea, e até para na questão, né, de definir futuramente aí as profilaxias,
tá? Então, essa figura aqui, né, eu retirei dos artigos que depois eu passo para vocês, ela resume, né, muito bem tudo isso que eu falei, tá? Lembrar aqui uma questão que é importante também, né, na descompressão da ascite, né, nas paracenteses de alívio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que é diferente aqui, né, a ressuscitação volêmica, né, a gente sabe, e isso já está determinado, inclusive tem nas referências, que a expansão volêmica, ela é feita, né, é indicado cristalóide, então a albumina, ela não mostrou ser superior ao cristalóide na ressuscitação volêmica do cirrótico, tá? Então, assim, tem um custo muito alto, ela tem a mesma equivalência com um custo mais elevado, tá? Então, assim, a primeira escolha é ressuscitação com cristalóide, 30 ml por quilo, igual em qualquer choque que a gente maneja, tá? A vasopressor de escolha é a noradrenalina, né? A terlipressina, ela é usada nos casos de hepatorrenal, que eu vou falar mais adiante, no caso do paciente que não esteja na terapia intensiva, atentar para as disfunções de distúrbio eletrolítico, para o risco de ter insuficiência adrenal, que é muito comum, né, prover o corticoide para insuficiência adrenal, e a nutrição enteral ou via oral, tão logo seja possível para esse paciente, tá, sem restrição proteica. Então, mais uma vez aqui, né, igual, repetindo o que eu já acabei de falar, né, além, né, de diferente aqui que eu não havia mencionado, principalmente a gente, além de buscar o foco de descompensação, a gente tem que, já de cara, né, fazer as medidas preventivas para insuficiência renal aguda. Então, aí, drogas nefrotóxicas, depois de 24 horas da dose full, ajustar para a função renal, restabelecer volemia adequada, vasopressor, manter uma pressão de perfusão aí acima de 65, ou 10 milímetros de HGA acima, né, do que o paciente chegou para nós. O mínimo de sedação possível, né, gente? Na aula, o Fábio falou recentemente, a gente vem batendo o pé, brigando todo dia aí na corrida de leito, para o mínimo de sedação possível, especialmente benzodiazepínico, tá? Nesses pacientes. Então, se for usar o mínimo de sedação ou usar algum medicamento com meia-vida mais curta, e evitar o uso profilático de hemoderivados. O paciente não está tendo sangramento, e aí ele tem alterações aí de RNI, de plaquetas, que vai ter mesmo pela própria disfunção ali, que eu vou pontuar depois da coagulação, não fazer uso profilático de hemoderivados. Esses hemoderivados, além, né, de ter repercussão própria de uma transfusão ali desnecessária, o risco de transfusão, né, transfusional, de reação transfusional, tem pouco benefício comprovado, né, na correção do distúrbio de coagulação, e aumenta o risco aí de hipertensão portal, tá? Eles advogam, obviamente, ali, usar o tromboelastograma, não é a nossa rotina, mas é algo que a gente pode, inclusive, discutir futuramente, já que é uma população, né, de pacientes aí muito frequentes, então, assim, precisam ser submetidos a procedimentos invasivos, e às vezes a gente acaba transfundindo para mais empírico, então a gente depois pode aí sentar para conversar sobre um tromboelastograma para guiar essas transfusões, e a nutrição precoce, tá certo? Ok, é só simplesmente aí resumindo o que eu acabei de falar. Sobre os distúrbios de coagulação, a gente tem que pontuar porque é algo muito frequente, né, então o fígado, ele é responsável pela produção tanto de fatores pró-coagulantes como anticoagulantes, e o porém é que o RNI e o TTPA, eles não refletem diretamente o risco de sangramento, né, a gente sabe que a homeostasia, ela é dinâmica, e aí, elas são né, exames que não acessam, né, a depressão aí de fatores anticoagulantes, né, que é a proteína C, S, antitrombina, que também estão depletadas, né, configurando aí um estado pró-coagulante também no paciente cirrótico. Não é incomum a gente ver, né, um paciente cirrótico aí com trombose, mesmo com RNI, né, alterado, né, alargado, com trombose de porta, com trombose de venosa profunda, tá? Então, assim, a gente acaba sendo o único recurso que a gente tem, né, mas a gente tem que saber que não reflete, certamente, não reflete muito bem, assim, o risco de sangramento, tá? Porque esse paciente pode ter a via pró-coagulante também alterada.
o tromboelastograma que eu já te falei, considerar, né, a transfusão de plaquetas apenas nos pacientes com plaquetas abaixo de 50.000. Nos pacientes cirróticos também a gente tem um aumento, né, por mais que a gente tenha uma plaquetopenia, a gente tem uma elevação dos níveis do fator de von Willebrand e um declínio, né, uma redução do antagonista do fator de von Willebrand, ou seja, então essas plaquetas, elas estão ultraderentes, né, então correndo risco aí de fazer eventos trombóticos também, tá? Se for possível, fazer transfusão de fator de coagulação e considerar transamin, porque a fibrinólise também está alterada, né, para mais, e usar o antifibrinolítico aí em caso de sangramento em procedimento cirúrgico, é bom lembrar, tá? Agora, falando da insuficiência hepática crônica agudizada, ela é uma entidade aí, uma síndrome, na verdade, distinta da descompensação por si só. A descompensação, o paciente ele vai ter ali um quadro, né, de ascite, descompensação, né, por um quadro infeccioso, uma alteração da função renal, né, por vários motivos ali, mas não caracterizando ali uma disfunção orgânica múltipla. Tá? Então, ela é uma falência hepática e extrahepática, né, de órgãos, de múltiplos órgãos, causada por uma cascata inflamatória, tá? Que ela se apresenta, né, nos pacientes que inicialmente tiveram uma descompensação da cirrose e por algum motivo, né, sobrepuseram aí uma disfunção orgânica extra, sabe? O trigger são as infecções bacterianas e virais, né, as hepatites, uma ingesta alcoólica e a predisposição genética. Essa insuficiência hepática crônica agudizada, ela gera uma mortalidade de 50% em 28 dias, não é 28 horas, não é 28 dias, tá? E aqui eles têm o score, né, para avaliar, para predizer, né, a mortalidade desses pacientes, que é como se fosse um SOFA, né, do cirrótico. Então, se a gente vê aí, ele avalia aí as funções orgânicas múltiplas, né, como no SOFA mesmo, né, porém aqui levando aqui alguns parâmetros aqui diferentes do SOFA habitual que a gente usa, tá? E a gente já viu muitos casos aí, né, de pacientes de fulminantes, né, de chegar com uma insuficiência hepática descompensada, fulminante com óbito em poucos dias, né, a gente, inclusive, teve um caso semelhante, não sei se alguém tem aqui que tem o plantão aí no CTI 5, tivemos 2 casos, uma na 403, recentemente, jovem, 48 anos, ela teve um trigger e aí evoluiu com choque refratário, assim, 48 horas, tá? E outra recente também no 410 foi a Sandra, que foi um quadro bem semelhante, tá? Então, muito grave, tá? A questão não tem muito o que fazer além do suporte, né, intensivo e das funções orgânicas, o que a gente tem que tentar fazer é prever nos pacientes que estão descompensados, né, avaliar rotineiramente aí as funções orgânicas para tentar aí antever, né, uma disfunção orgânica aí irreversível, tá, que essa cascata inflamatória seja estimulada. Então, vamos lá, mais uma vez, a paracentese. Ai, gente, não salvou. Não salvou, gente. Depois eu coloco. A paracentese, ela faz parte do diagnóstico, né? Então, aqui, os locais, né? O guia anatômico aí para realizar a paracentese, mais comum. Claro que a gente tem que fazer guiado por ultrassom, né, gente, para facilitar, para ver os bolsões de líquido assístico para evitar, né, o risco aí tanto de lesão vascular, né, da circulação colateral, quanto lesão, né, perfuração intestinal, que isso realmente acontece. Ô, chefe, como é que eu faço para colocar, porque eu não salvou, nossa, não salvou. É um videozinho que você vai pôr, Celizinho? Não, era o restante. Aí você teria que fazer, ver onde que você colocou a apresentação, as imagens e colocar aí de novo. Mas vai ter como. Se tiver no seu computador, aí você consegue abrir e colocar.
Ai, pior que não tá, né? Nossa, gente. Mas deve ter algum outro lugar aí que você deixou o PowerPoint salvo, não? Deve ter. Eu acho que eu mandei para o meu e-mail, será? Não. E... Ô, gente, eu tô apanhando desse trem, viu? Desse computador. Se você buscar a apresentação do manejo do diabetes, da cirrose, se você buscar você acha, deve estar em algum arquivo aí no PowerPoint. É. Tá bom, eu posso... Aí tem dois, tá vendo? Tem dois. Abriu outro? No canto superior, ali. Ah, aqui. Ah, tá. É esse aqui, peraí. Era esse daqui, ó. Deixa eu ver. Aí só pode começar a iniciar sua apresentação de onde parou, desse slide aí, que aí você continua. É. Ah, tá, entendi. E aí, tá aparecendo, normal? Tá, normal. Ah, então aí, pronto. É... E aí, vamos lá. Na parassintese, a gente tem que pedir a rotina de líquidos, né? Citologia, citometria, glicose, proteínas totais, tá? E a cultura, lembrar de descontar, né, um leucócito para cada 750 hemácias, tá? Quando o líquido é hemorrágico. E na paracentese de alívio, lembrar de repor 8 gramas de albumina por litro retirado, tá? Quando vem a mais de 5 litros. Lembrando aqui, né, a gente não tem albumina no líquido acítico, mas a gente tem a proteína total, tá, no líquido acítico nosso lá, mas lembrando aqui que, né, o critério para definir a etiologia aí do gradiente albumina-soroacite, né, quando a diferença entre a albumina do soro e a albumina da acite, quando a gente tem um soro, né, muito mais proteico, né, do que a proteína do líquido ácido, do que a albumina do líquido acítico, essa diferença vai dar maior do que 1,1, e aí é o que caracteriza a hipertensão portal. Nos gases menor do que 1,1, significa que eu tenho um líquido acítico muito proteico, então essa diferença ela é mais encurtada. A gente pensar aí nas peritonites aí secundárias, carcinomatose e tuberculose, tá? Aqui, fazendo essa analogia aí com a proteína, tá, do líquido acítico, quando eu não tenho, né, não tem albumina igual a gente não tem, né, albumina na dosagem do líquido acítico, tá bom? O diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea é a causa mais comum de descompensação do cirrótico, é uma condição que aumenta bastante a morbidade, a mortalidade, principalmente naquelas que cursam, né, com uma insuficiência renal, desencadeando uma síndrome hepatorrenal em seguida. Então, o diagnóstico é feito pela citologia ou por uma cultura positiva. A gente teve agora no 401, bem clássico, assim, foi um paciente que ele veio inicialmente com um neutrófilo abaixo de 250, mas uma cultura positiva por um VRE resistente aí VRE puro mesmo, resistente a AMP e a vancomicina mesmo, sabe? Então, a gente faz a citometria, o paciente que já tem uma cultura, já tem um neutrófilo acima de 250, já caracteriza uma peritonite bacteriana espontânea. Eu tenho que fazer 1,5 grama de albumina por quilo no primeiro dia de início de tratamento, 1 grama por quilo no terceiro dia, para prevenir a síndrome hepatorrenal, e entro aí com tratamento de escolha, que é a cefalosporina de terceira geração, tá? Nos pacientes que não vieram de início, igual esse paciente, ele não tinha clínica, ele tinha um aumento do volume abdominal, não tinha dor abdominal. Então, a gente pediu, ele tinha um quadro infeccioso, a gente estava em investigação do foco, fizemos uma paracentese, ele já tinha feito uma na entrada, refizemos para sempre acessar de novo o foco, né? E aí ela veio uma cultura positiva, também uma peritonite bacteriana espontânea, tá certo? Nos pacientes que vêm um neutrófilo baixo ou cultura negativa, e mesmo assim você mantém a suspeição,
é indicado, né, ou não tem melhora, é indicado você repetir essa punção com pelo menos 48 horas, tá? Muitas vezes, por alguma, né, ou dilucional, ou técnico, ou até de manipulação da amostra, pode vir um falso negativo e você deixar passar aí um foco de tratamento, tá? PBE hospitalar, a indicação é o carbapenêmico, mas aí a gente tem sempre que guiar aí pela orientação da CCH, a gente teve uma PBE por um VRE, né? Profilaxia secundária com norfloxacino, depois, né, ao longo, uma vez PBE, sempre PBE, então, assim, profilaxia secundária aí para o resto da vida. As profilaxias primárias são para os pacientes que têm um ACID com uma proteína abaixo de 1,5 gramas e creatinina acima de 1,2 e ou, né, um child acima de 9, tá? E sempre a profilaxia primária depois da hemorragia digestiva alta, tá? Aqui esse fluxograma aí descreve o que eu acabei de falar, né? O paciente que você teve a suspeita, né, de peritonite, funcionou, teve uma contagem de polimorfo aí elevada, começa o tratamento empírico, depois de 48 horas, se ele evoluiu bem, perfeito, se puder descalonar ou guiar o tratamento, ótimo. Se ele não melhorou em 48 horas, você repete essa punção de novo, para ver se ele teve um aumento, né, de polimorfo nuclear. Se tiver tido um aumento de polimorfo nuclear, você caracteriza aí como, né, a indicação de ampliar, né, o antibiótico, inclusive, e considerar cobertura para fundo, tá? A encefalopatia hepática também é uma complicação comum dos pacientes, né, ela é um preditor isolado, né, de mortalidade, de pior desfecho, inclusive ela entra naquela classificação de Child, e ela é por uma redução da depuração da amônia do sangue, por conta do shunt porto sistêmico, né, a gente tem um desvio da circulação aí entérica para a circulação central, uma vez que, né, a via, né, a veia porta ali, o fluxo da veia porta que irriga 70% do fígado está ali, né, praticamente ali obstruída, então aí tem esse shunt, e a amônia, ela hiperestimula, né, os astrócitos cerebrais, induzindo estresse oxidativo e alteração dos neurotransmissores. Tem que fazer diagnóstico diferencial, tá, gente? Um distúrbio eletrolítico, coma hiperosmolar, não cetótico, intoxicação alcoólica ou de drogas, status não convulsivo, AVC hemorrágico, transtorno psiquiátrico. Então, assim, a gente tem que buscar um diagnóstico diferencial da encefalopatia, tá? Classificação de West Haven aí, 0 estado normal, 4 um estado comatoso, passando aí por alterações leves, apatia, letargia, sonolência e torpor, né, sabendo que a encefalopatia 3 e 4, o risco aí, né, de não proteção de via aérea, necessidade de intubação aí é alto, tá? Os fatores precipitantes da encefalopatia, o sangramento gastrointestinal, desidratação, súbito eletrolítico, a próprio abuso de álcool, a constipação, tá? Ingesta proteica excessiva. O tratamento é o manejo dos fatores precipitantes, né? Uma vez que você manejou, você tem que depois manter aí uma função intestinal aí, pelo menos com uma frequência de evacuações de 3 a 4 evacuações diárias, tá? O tratamento de escolha é a lactulose, que a gente usa aí, né? Muito frequentemente. É um sacarídeo não absorvível que sofre fermentação no cólon e aumenta a frequência das evacuações e, com isso, diminui a absorção de amônia por via intestinal. Usa também um antibiótico, né, no caso o metronidazol e a rifaximina, para diminuir, né, a população bacteriana ali colônica e, com isso, reduzir a produção de amônia, no caso de refratariedade do uso da lactulose, tá? O uso de probióticos, né, e outras substâncias ali estão em estudos ainda, não tem nenhuma extremamente ali validada para uso rotineiro, tá? Insuficiência renal aguda. Nos pacientes nossos, assim,
a síndrome hepatorrenal, ela é de exclusão, tá, gente? Porque, assim, é muito difícil o paciente que chega no CTI, ele não ter nenhum outro critério para desenvolver uma insuficiência renal aguda. Ele vai ter droga nefrotóxica, ele vai ter choque, ele vai ter disvolemia, então, muitas vezes, né, vem por conta de hemorragia digestiva alta, então, a grande maioria das vezes, há uma sobreposição, tá, das causas, ou uma crônica agudizada, ou uma das causas de insuficiência renal aguda, tanto pré-renal quanto pós-renal, e a necrose tubular aguda, sobrepostas aí a um paciente que já tem aí uma fragilidade aí na perfusão renal, tá? O critério hoje, né, é feito aí baseado na associação, né, dos critérios habituais que a gente usa, né, para injúria renal aguda, que é o declínio da função renal aí nos estágios 1, 2 e 3, o declínio da função renal com a creatinina acima de 0,3 da creatinina basal, tá? Ou então com aumento de 1,5 a 2, a estágio 2 de 2 até 3, né, o aumento da creatinina, e o estágio 3 com um aumento de 3 vezes o valor basal. Então, é o que a gente habitualmente, né, avalia, mantém esse critério. Além disso, o critério do débito urinário, porque a creatinina, por si só, a gente tem que lembrar que ela pouca elevação da creatinina, ela reflete muitas vezes uma insuficiência renal grave nesses pacientes, tá? Porque são pacientes desnutridos, né? E as fórmulas, inclusive, que são para avaliar a função renal, que baseiam na creatina sérica, ela superestima a função renal do cirrótico, tá? Então, a primeira coisa que a gente deparou ali com uma disfunção renal, suspender as drogas nefrotóxicas, identificar as causas, iniciar as medidas preventivas e, principalmente, restabelecer a volemia. Então, são as medidas iniciais, tá? Esse fluxograma aqui, ele é interessante porque ele... Como é que eu faço? Peraí. Como é que eu tiro esse negócio aqui de cima? Não sei. Bom, eu tenho uma suspeita aí de insuficiência renal aguda. Primeira coisa que eu tenho que olhar é se ele tem uma redução do volume urinário. Se ele tem uma redução do volume urinário, ele tem uma alteração da creatinina? Se não tiver alteração da creatinina, eu vou pensar nas causas, né? Hipovolemia, restabelecer o volume dele, do paciente, e reavaliar no segundo momento. Se ele tem um volume urinário ali reduzido e tem elevação de creatinina, aí eu vou ver se eu tenho alguma creatina de base desse paciente. Então, se eu tenho a creatina de base dele, se ele já veio por algum motivo ter uma creatina prévia, se ela tiver tido um aumento e esse aumento for acima de 50%, né, ele é um paciente que eu vou ter que acompanhar, né, com 48 horas, se essa creatina está tendo um aumento. Então, se ela já é uma creatinina alta, num paciente com volume urinário baixo, e ela tem um aumento de 50% além do valor de referência dele, se ela tiver em aumento, tá, ela é caracterizada uma injúria renal aguda. Se ela não estiver aumentando, né, ou seja, eu dosei com 48 horas, essa creatinina, ela não teve, né, um aumento aí nas 48 horas, aí eu prossigo aí com a avaliação seguinte. Se essa creatinina estabilizou, provavelmente é uma insuficiência renal crônica. Se essa creatinina aí, com 48 horas, ela regrediu, então, certamente ele teve uma insuficiência renal aguda que está melhorando. O que eu quero dizer com isso é que muita gente fica no afã quando a gente vê uma disfunção renal aguda do paciente cirrótico, de querer achar que é hepatorrenal, de querer já tratar já como se fosse uma hepatorrenal com albumina e tudo mais. Então, primeiro a gente tem que entender que existem outras causas de disfunção renal aguda, as causas habituais que a gente conhece, e que a gente tem que acompanhar, né, os parâmetros aí, tanto de alteração da creatinina quanto do débito urinário, para a gente realmente estabelecer se ele faz critério aí para a síndrome hepatorrenal, tá? Então, aí a síndrome hepatorrenal, ela é uma insuficiência renal, né, aguda,
que ele aumentou 50% ali da creatinina, né, igual eu mostrei naquele slide anterior, ou 0,3, né, da creatinina basal, e eu já fiz tudo de início que eu tinha que fazer, eu restabeleci a volemia, eu suspendi droga nefrotóxica, eu tirei beta-bloqueador, né, eu tratei infecção, e mesmo assim ela continua em progressão, aí eu tenho que pensar que ele pode preencher critério para hepatorrenal. Então, a primeira coisa é fazer a expansão volêmica com albumina, 1 grama por quilo, por 2 dias, e se ele não tiver melhora, depois disso tudo que eu fiz, sem melhora com a expansão, aí ele preenche critério para hepatorrenal. Então, é uma injúria renal refratária a todas aquelas medidas que eu fiz antes. Então, mais uma vez, a gente tem que seguir esses passos aí antes de fechar, de chegar de início, de achar que é uma hepatorrenal para já começar o tratamento aí, que é com albumina e com amina. A terlipressina junto, né, o tratamento padrão é um vasopressor junto com a albumina. A terlipressina, inicialmente, ela sempre foi tida como o tratamento padrão ouro, que tinha, inclusive, redução de mortalidade, mas isso nos últimos estudos não mostrou diferença em inferioridade com o uso da norepinefrina, com a noradrenalina, tá? Então, é um tratamento igual, né, semelhante, sem inferioridade. Então, a terlipressina, a vantagem um pouco que ela tem é de poder usar na enfermaria, né, uma vez que eu posso fazer ela em bolos, de 4 em 4 até de 6 em 6 horas, e tem menos efeito colateral do que a norepinefrina, que eu vou ter que usar de forma contínua, em veia, atualmente em veia central, tá? Então, a gente não tem terlipressina, nós vamos usar norepinefrina para manter a pressão arterial média acima de 10 milímetros de Hg do que estava do basal, mesmo o paciente não estando ali em choque, eu tenho que aumentar pelo menos isso, a pressão média, ou se o paciente, obviamente, tiver hipotenso, manter ele acima de uma pressão média de 65, tá? E aí, por quanto tempo eu mantenho? Eu mantenho, teoricamente, até resolver, né? Então, assim, ou essa creatinina voltar para o patamar que me fez entrar com o tratamento, que é, ou seja, o aumento de 0,3 miligramas por decilitro né, da creatinina acima do valor basal, ou voltar abaixo de 1,5, o valor da creatinina abaixo de 1,5. A gente sabe que passando, os pacientes que passam, a média de resolução são 5 dias, tá? Então, os pacientes que evoluem, né, não evoluem, não tem melhora, não reduzem 25% da creatinina, né, em cada 48 horas, muito provavelmente eles não vão ser respondedores, e aí a gente tem que começar a considerar se o paciente for elegível à terapia de substituição renal, tá? Aí é isso. E não é isso, não é só isso nesse desenho. É muito. Falei muito. Tá aberto aí, turminha. Obrigado, Celizinha. Excelente aula, excelente aula. Para quem quiser, em especial nossos 4 residentes, eu acho que vocês estão cansados aí de ouvir falar em PBE, albumina, hepatorrenal. Se eu estou lembrado que foram 3 ou 4 GDs que nós fizemos com praticamente os mesmos temas, né, meninas? Com exceção da doutora Paula, que virou cirurgiã torácica agora, que ela não quer saber de participar dos nossos GDs mais, né? Mas o restante, aí, os outros 3 participaram, acho que 3 ou 4 temas. A Nath, eu acho que mandou uma pergunta para você aqui, Celizinha. Deixa eu ver. Para realizar a profilaxia de PBE, é necessário funcionar o líquido acítico e, obrigatoriamente, ter mais de 250... Não. Tá, não. A profilaxia é o seguinte, o diagnóstico de PBE é neutrófilo acima de 250, ponto, tá? Se ele teve se ele teve o diagnóstico de PBE, ele vai ter que usar a profilaxia secundária, né? Agora, se é um paciente que eu fiz uma punção, ele não tem critério de PBE, tá? Ele não tinha, eu fiz uma punção ali diagnóstica, veio o líquido livre, tranquilo, sem critério de PBE, mas veio uma albumina, uma proteína baixa, abaixo de 1,5, né? Ele tem uma disfunção renal com uma creatinina de 1,2, ou é um cirrótico child BC, aí ele tem indicação de profilaxia primária, tá?
Excelente. Tem um outro comentário ali, para quem não conhece, as meninas da nossa farmácia clínica também estão participando das nossas aulas. Se não me engano, hoje está aí a Paloma, é Paloma? É não, Paloma, é. Eu vi ela aí. E a Babi, nossa Bárbara, que mandou, inclusive, uma solicitação ali para liberar o nosso protocolo de albumina. Esse protocolo, Babi, está até pronto, está pronto assim, né? Tem uma pessoa do nosso grupo aí que deveria ter entregue esse protocolo já revisado, mas não me entregou ainda não. Então, eu vou pegar esse protocolo e devo te entregar até finalzinho de novembro agora, já para a gente poder aplicar e fazer o treinamento, né? Que a albumina, como a Cerise explicou bem aí, ela é muito utilizada equivocadamente, né? De maneira errada, vamos falar assim. Anteontem ou ontem mesmo eu recebi uma solicitação, né? Porque para quem não trabalha lá no nosso hospital, todo medicamento de alto custo, os gerentes recebem um e-mail das meninas da farmácia para solicitar a liberação, né? Então, a gente tem uma avaliação contínua de todas as prescrições de albumina. E a última foi até engraçado. A albumina, a dose correta por dia, mas durante 10 dias. Né? Então, assim, eu não entendi muito bem o que a pessoa quis fazer com isso, não, mas, obviamente, a gente não libera albumina em 10 dias como tratamento. Né? Outra observação importante é a terlipressina versus noradrenalina, né? Que a Cirizinha colocou bem, que no caso da síndrome hepatorrenal, algumas 2 ou 3 vezes, houve uma indicação de terapia intensiva lá no nosso hospital para fazer o tratamento, né, com noradrenalina mais albumina. E o paciente não estava instável, né, e aí a gente fica no limbo. O paciente precisa ir para o CTI para receber noradrenalina, obviamente vai precisar de uma PIA e de um acesso central, então não tem que questionar isso. O paciente vai para o CTI para poder fazer esse tipo de tratamento. Então, foi o que eu disse lá no início, né, Cerizinha e demais colegas aí. O paciente cirrótico, já existe um preconceito com ele, né, um preconceito de tratamento, de prognóstico, vamos falar assim. E nós não temos filtro para receber os pacientes, tanto o CTI quanto o pessoal da clínica médica, lá do nosso hospital, a gente não tria, geralmente, os nossos pacientes. Eles chegam, né? E a partir do momento que a gente define um tratamento para ele, a gente tem que ir até o fim. Lembrando que, onde que é o fim? Né? Qual que é o limite de tratamento de um paciente com uma doença progressiva, que a gente vai tratar aqui no nosso tema da aula de hoje, uma descompensação de uma doença de base grave. Né? Então, a gente tem que tentar retornar esse paciente para o estado, no mínimo, basal dele, que é importante a gente falar, e tirar e deixar o preconceito de lado. Né? Uma discussão muito grande, uma discussão muito difícil ali na beira do leito, você definir qual que é o suporte de tratamento que a gente vai dar para esse paciente. Né? A Nath fez outra pergunta ali, Celizinha. Eu estou vendo se certamente ou esse paciente ele teve uma PBE ou ele tem esses critérios do líquido acítico para receber essa profilaxia. Tá? A profilaxia ou é primária ou é secundária. Então, eu não sei qual que é o caso que ele está usando, mas se ele tem, para fazer profilaxia primária, aqueles critérios que eu falei, do líquido acítico, e a profilaxia secundária é o paciente que já teve PBE. Então, talvez ele se encaixe numa dessas duas, tá? Sim, e não é muito a minha praia, né, que a minha praia geralmente é da porta para dentro ali do CTI, né, turma? Então, a pergunta da Nath em relação ao norfloxacina, até onde eu me lembro, pode sim, Nath. A gente usa norfloxacina para profilaxia. Eu não tenho expertise para te falar se no tratamento. Nós temos uns colegas da clínica aí que talvez possam nos ajudar com essa pergunta. O doutor Pedro, o Teófilo está aí também, né, com relação ao uso do norfloxacina, né, da quinolona. Mas no CTI é a ceftriaxona, boa e velha ceftriaxona geralmente que a gente usa. Tá, e respondeu lá, teve acho que foi, se eu não me engano, esse usuário usou, a Babi,
farmácia clínica. Teoricamente, ela respondeu ali que ela é posologia, né? Via oral, o paciente, a gente consegue, inclusive, deshospitalizar esse paciente mais rapidamente. Tá, Né? sim, porque é mais oral, sim. Quando você... É sempre preferível, né? Se você tem um paciente. A aula da Raquel foi muito bem lembrada, justamente porque quinolonas, o volume de distribuição é o mesmo, tanto da via venosa quanto oral, então se o paciente tem via oral pérvia, ele, né, não tem por que não receber o ainda mais nesse caso do tratamento via oral. paciente cirrótico, que você lembrou bem, né, Celizinha? Já via oral o quanto antes para ele, para estimular o trânsito intestinal. Sim. E acaba que você também respondeu uma pergunta que eu fiz para alguns dos nossos residentes numa das aulas lá, por que a gente precisava de aumentar o número de evacuações do paciente cirrótico. Eles entenderam, mas não sabiam explicar o mecanismo que isso fazia. Né? Na verdade, como eu disse para eles, a maioria de nós não sabe por que a gente estimula o número de evacuações para tratar encefalopatia. Né? Não posso São nem bactérias falar. produtoras de amônia, né, que a gente tem, né, de flora intestinal. Então, Olha lá, Celizinha é uma mãe para vocês, meninos. se Ela tiver o respondeu a trânsito ali pergunta da para prova. Vou até tirar essa prolongar. questão da prova deles, que eu ia fazer essa questão lá para eles. Eu tenho certeza que eles não iam saber responder. A Celizinha é uma mãe para vocês, viu, Vaguinho? Você viu, né? Que ela respondeu assim, na veia. É isso aí, turminha. Mais algum comentário? Alguma questão? Agradecendo também a turma da Clínica Médica. Nós tivemos uma presença boa aí da turma lá de cima. Olha o Pedrão lá, ó. Está sem microfone, Nath. Ele está falando aqui, ó. As drogas de escolha para a profilaxia, norfloxacina e o Bactrim. Basicamente, 3 indicações. Acite com proteína baixa, menor do que 1,5, e disfunção renal hepática grave, com a creatinina de 1 e 2, maior que 25, sódio 130, e um Child B, Child maior do que 9, bilirrubina direta de 3. Qualquer outro episódio prévio de PVR. Isso aí, Pedrão. Obrigado. O Pedrão, não estou entendendo que ele está sem áudio, não. O cara é todo tecnológico também, viu, Celizinho? Ele gosta de uma tecnologia. Deve estar... Não é igual eu, não, né? Não, que não tem. Não, Ana, respondendo a sua pergunta, não tem preferência. Assim, na verdade, a preferência é a terlipressina, tá? Nos lugares que você não tem, o octreotide, ele provoca ali também uma vasoconstrição esplânica para diminuir a pressão hidrostática a pressão hidrostática portal, tá? Mas ele não é superior à terlipressina, não. Você usa em adjuvância quando você não tem, ou quando tem, o paciente desenvolve algum efeito colateral, e aí você pode usar como alternativa, tá? Mas a de escolha é a terlipressina, vasopressina ou noradrenalina, sabendo que da nora não tem superioridade, a terlipressina não tem mais essa superioridade que ela tinha antes com relação à noradrenalina, só tem esse conforto de poder usar na enfermaria, tá? Assim, né, na Santa Casa mesmo, pelo menos quando eu fiz residência, a gente tratava hepatorenal sem outras complicações com terlipressina na enfermaria, né, justamente igual o Luiz falou, você levar o paciente, aí lá e funcionar para usar uma nora em dose baixinha, às vezes ele usa uma noradrenalina em 1, 2 ml hora na diluição habitual que a gente usa, e com a terlipressina ele teria esse efeito e poderia ficar na enfermaria. E o efeito colateral, né, Celizinha, principalmente noradrenalina, é remédio, né, gente? É terapêutico, né? Mas o efeito colateral é muito grande. Qualquer variação ali que você não tiver monitorização contínua, você faz uma hipertensão grave, né? Você pode complicar um paciente que tem um sangramento mais facilmente desencadeado por qualquer pico hipertensivo. Né? Além, outro fator que faz com que ele sangre muito, além da própria desnutrição, é a atrofia cerebral, né? Que a maioria dos pacientes que têm a origem etanólica da cirrose, eles têm uma atrofia cerebral associada. Então, isso daí faz com que eles tenham mais eventos hemorrágicos cerebrais. Né? E o Teófilo perguntou ali se tem terlipressina no hospital. Não tem, tá? A gente não tem padronizado lá no hospital. Nós temos o octreotide, mas 3 vezes mais cara, né, Bárbara? Exatamente, com o efeito que é dito praticamente. Que é igual.
Igual, Assim, né? tem esse benefício de não levar para o CTI, mas a grande maioria das, igual eu falei assim, ó, você pegar uma hepatorenal pura, é difícil, E é né, um assim, paciente de difícil manejo, né, Celizinho? é, Quando você ter se ele certeza de chegar... bater o pé e falar assim, gente, ele não é sepse, não é nada, é hepatorenal pura, eu vou tratar assim na enfermaria, sem disfunção orgânica outra. É difícil. Assim, os Não, pacientes não, realmente eles não, evoluem mal, eles têm, né, fazem disfunção outras, né, rebaixo sensório. Então, assim, exato. realmente seria um paciente muito redondo para você deixar ele na enfermaria, e aí realmente o benefício, mesmo sendo 3 vezes mais caro, teria um benefício de levar um paciente para o CTI, claro. Mas aí você tem que ter muita certeza que é só hepatorrenal e não é mais nada, né? O que não acontece geralmente com E que eles, não né? acontece. Ainda mais os nossos, né, turma? Ainda mais os nossos. Que os nossos já chegam Vem com sambados lá pacote da frente. completo. Já vieram É, dançado lá da saída. é. Isso aí, turminha. É Todo só mundo agradecendo endereçado para o mais um... CTI 5, diretamente, aos cuidados da doutora Cerise Coutinho. Tem Né? leito lá para você, viu? Você Pois é, fica aí tomando vinho aí com a boca roxa, tem leito lá para você. nós vamos dividir agora os leitos de terapia intensiva Eles já vão naturalmente para mim. Aí vai mandar para a Cerizinha os pancreatite grave, né? Tô com E uma lá, 405, chegou ontem, só foi o entubado, o paciente que Gabriel fica... entubou, Pois é, só o paciente fica 2 dias internado, né? só. É isso aí, turminha. Já é triado, já, Agradecer cara. a todo mundo. Bruninho, mais algum comentário aí, professor? Juarez? Fantástica a aula, fantástica. Orgulhoso, Não, meu só colega. Bom Ficou demais. orgulhoso, né? Não, Bonitinho. foi tão boa a aula que as próximas duas são suas, Cerizinha. Pode Ah, falar não, nas duas deixa quieto. próximas semanas para nós. Entendeu? Sem Tadinho, meu problema. bichinho tá ali, ó, chorando. Eu cheguei escondido em casa, nem vi ele ainda. Não, eu sei exatamente como que é. Tá bom, é assim mesmo. Agradecer principalmente aí a participação da equipe multi, né? Que além, a gente sabe que a aula é para residência médica, mas a gente tem esse, eu acho que esse privilégio no CEA de Castro, das meninas da multi participarem com a gente. Eu estou falando as meninas porque a maioria, né? Só alguns da físio, enfermeiros, que são do sexo masculino. O restante lá do hospital é 80% menina. Eu vi aí a Pâmela e a Babi, Bárbara, nossas farmacêuticas clínicas, que em breve vão ficar com Eu a vi gente. só a Bárbara. A Pâmela estava escondida lá Dessa aí. embaixo. a Pâmela fica escondida, gente, muito Não, envergonhada, porque ela... eu não tenho vergonha, não. O meu menino Exatamente. A dormiu, Pâmela tô ficou escutando com o você vídeo chorando, o meu fechado. dormiu já. Ô, Cerizinha, Feliz, mais uma excelente, vez, parabéns. obrigado, Obrigada. Babi, pela sua presença, que também tem um pequenininho em casa, né? Muito obrigado mesmo, viu, Babi? Ô, Cerizinha, parabéns de novo, fantástica a aula, como o Bruninho já falou. Assim, e, sinceramente, sem brincadeira, você pode dar mais aula, você está escondendo o ouro aí para mim. Ah, nossa, mas eu sou analfabeta digital, para eu montar esse Não, negócio mas aqui você me viu que custa nós muito tempo. resolvemos isso rapidinho. Isso aí a gente resolve ao vivo aqui, gravando também, não tem problema não. Nossa Senhora. Obrigado aí, viu, turma? Todos Beijo. vocês aí. Na próxima semana, Obrigada. como de sempre, na quarta ou quinta-feira, a gente manda o link da próxima aula. Boa noite, Fechou. turma. Bom Até descanso para mais. todos. Bom plantão aí, Jura e Com Rayane, que estão Deus. trabalhando. Abraço para vocês. Você também, chefe.